A Imperatriz da Luz pode ser considerada por muitos um dos chefes mais difíceis do Terraria, mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como derrotar ela e conseguir a tão sonhada Terra Prisma. E detalhe, pré-golem, assim permitindo que você aproveite o máximo dela. Os itens utilizados são a armadura assustadora, o pergaminho do necromancer, o escaravelho de papiro, o besouro de Hércules, o colar de pigmeu, o emblema do invocador e o emblema do vingador, mas que caso você queira mais velocidade no chicote, as garras que aumentam podem servir. Todos esses acessórios estão com a reforja ameaçador, que aumenta 4% dos danos. É extremamente recomendado, já que a defesa não vai fazer tanta diferença aqui, já que seus ataques são todos hit kills durante o dia. E a invocação utilizada vai ser os morcegos Kamessin, que dropa do Dread Nautilus e é a melhor opção, já que eles têm um bom dano e atacam mesmo que o inimigo esteja fora da tela, além de todos os seus ataques serem garantidos. Então eles não vão ser que nem os corvos, por exemplo, que acabam errando de vez em quando. Eles sempre que atacam vão conseguir acertar. Já os chicotes, eles vão ser a colheita maldita e o caleidoscópio. Então você vai ter que derrotar algumas vezes a Imperatriz durante a noite, né, para conseguir o caleidoscópio. E ambos estão forjados com implacável, que aumenta o dano. E lembrando que é para intercalar entre esses dois chicotes, para ter um melhor desempenho, né? Acerte primeiro com colheita maldita para ganhar velocidade e use o caleidoscópio como dano principal. Já os buffs, a poção de ira para aumentar o dano, algum frasco para aplicar o buff no chicote, como Aiko ou chamas amaldiçoadas, por exemplo, e também a poção de invocação e mesa da feitiçaria, para aumentar o máximo de lacaios invocados. E nessa luta é recomendável que você utilize montarias de voo infinito, pois assim você consegue usar outros acessórios mais agressivos no lugar dos de mobilidade. E a que eu recomendo é a da vassoura, mas caso você não esteja no Master, acredito que a de OVNI pode servir. E por fim, o item mais importante, que é o cajado da discórdia, ele vai desempenhar um papel muito importante durante a luta, e tendo isso em mãos, agora vamos pra batalha. O início da luta é o seguinte, você vai ter que matar a borboleta. A movimentação vai depender de qual lado você matou a borboleta, então se você matou na direita, você vai ter que ir pra esquerda. Se você matou na esquerda, vai ter que ir pra direita. É isso, basicamente. Como eu matei na direita, eu fui pra esquerda. Vocês podem ver. Nesse momento que ela surge, nem adianta atacar porque ela tá invulnerável. Você vai ter que esperar ela mudar de lugar pra começar a atacar. Então é só esperar, vai um pouco pro lado que já é o suficiente. E agora que ela mudou de lugar, ela vai soltar os feixes. Esses feixes, na primeira fase, é muito simples de desviar. É só você ir na horizontal. É só isso. Vai na horizontal pra algum dos lados, né? Vai depender, como eu falei. Eu vou pra esquerda. E esses feixes, quando ela acabar de soltar eles, você sobe um pouquinho. É só isso. Tipo, você sobe meio inclinado. Não sobe totalmente reto na vertical, sobe meio inclinado. Você vai subir e a partir do momento que ela terminar de lançar, ela vai dar um dash. E aí você só vai ter que contornar ela, porque nesse momento que você vai subindo, é o tempo que ela meio que fica pra baixo, então ela nem vai te acertar com esse dash dela, como vocês podem ver, é bem simples. Aí você passa por cima dela e vai pro outro lado. Agora, a partir do momento que ela voltou, né, porque ela deu dash e ela dá meio que um TPzinho, ela vai soltar aquela flor gigante. Essa flor aqui é muito simples, é só você manter distância, é a única coisa que tem que fazer. Só manter distância que já é o suficiente, mas se você quiser dar o máximo de dano possível, você fica entre esses feixes, que dá pra acertar ela, só que é um pouco mais perigoso. Se você tá começando a lutar com ela agora, se não sabe o movimento certinho, não recomendo fazer isso nem um pouco, é arriscado, mas se você já tem um pouco de experiência e quer tentar, fica à vontade. O bom é que você vai dar muito dano e vai matar ela mais rápido. Aí é isso, você fica aqui fora da flor dela, esperando ela acabar com isso, e quando ela acabar, ela vai mudar de lugar. Nesse momento que ela mudou de lugar, ela vai dar mais outro dash, e quando ela terminar de lançar o dash, ela solta as estrelas. Essas estrelas, é o seguinte, é muito simples também de desviar, é só manter distância, é tipo ficar longe e não volta pra esse lugar onde ela soltou tão cedo, porque ele fica bastante tempo no cenário. E é isso, basicamente. Tem que ter cuidado porque não é só a ponta da estrela que dá dano, e sim o feixe dela inteiro, sabe? Então evita ele ao máximo, que já vai ser o suficiente. A partir do momento que ela soltou essas estrelas, apesar de não dar pra ver muito, mas depois eu mostro melhor, ela vai soltar aqueles feixezinhos de novo. É o mesmo esquema, vai se repetir aqui. Mesma coisa, você só vai ir na horizontal e quando ela terminar de soltar, você sobe um pouquinho, aí ela vai dar o dash, você passa por cima dela, contorna e vai pro outro lado. Agora, quando ela acabar com esses feixes, ela vai soltar outro padrão, que é essas linhas aí. Essas linhas marcam por onde o próximo projétil vai passar. E é muito simples de desviar disso também. Você basicamente vai ter que fazer meio que uma meia-lua. É meio difícil de explicar em palavras e por isso que eu tô mostrando pra vocês, como vocês podem ver. Eu só meio que dou uma rodeadazinha, sabe? Como se fosse um U, um C, depende lá de onde a linha aparecer, que já vai ser o suficiente pra desviar. Aí agora vai se repetir. Ela vai soltar aquelas estrelas, mantém distância, nunca volta pra lá tão cedo, espera um pouco. Ela vai soltar os feixes, você vai, sobe, contorna ela. E depois que ela voltar, ela vai soltar aquela flor gigante, é só manter distância. E é isso, velho. A primeira fase é só isso. Ela vai ficar repetindo isso. É muito simples de desviar, de verdade. Muito simples mesmo. Você consegue pegar o jeito muito rápido. Agora, quando ela estiver na metade da vida, ela vai entrar na segunda fase. E nesse momento que ela se transformou, ela vai aparecer em cima de ti. E agora, eu recomendo você não ficar se movendo tanto, porque possa ser que você esteja subindo, por exemplo, e ela aparecer em cima de ti bem na hora. Por mais que você não tenha visto que ela vai aparecer, você vai subindo assim, sem querer, passa por cima dela e, sabe, acaba morrendo. Muito simples mesmo, porque você só fica esperando parado e quando ela começar
começar a aparecer, você vai começar a descer. Tipo, é só descer. Não tem segredo. Na vertical, só desce. Só desce porque ela vai soltar outro padrão de ataque. É o seguinte, é muito simples. Você vai descer 2 vezes. Como vocês podem ver, ó. 1, 2. Aí, depois que você descer 2, você vai pro lado esquerdo. É muito simples. Sempre que ela se transformar, você faz isso pra desviar. Mas esse ataque aqui em específico é muito simples. Porque, como vocês podem ver, vai aparecer um monte de linha. E vocês notam que sempre tem um centro ali. Tipo, o centro ele é bem mais preenchido, sabe? Esse centro vai indicar pra onde você tem que ir. É muito simples. Então, você pega e usa o centro de referência. Então, se ele tá, por exemplo, pra direita, você vai pra esquerda. É meio difícil também de explicar falando, mas como vocês podem ver aí, vão ver mais pra frente também, é só seguir isso que já é o suficiente pra desviar. Após isso, ela vai soltar uma sequência de ataque. É um monte de ataque mesmo, e é agora que você vai usar o cajado da discórdia. Primeiramente, ela vai soltar os feixes. Esses feixes da segunda fase são muito mais agressivos do que a primeira. Eles são mais rápidos e dá a impressão que eles vão mais longe também. Eu não tenho tanta certeza assim, mas é bem provável que seja mesmo. Ela mal acabou de terminar de lançar os feixes, você já tem que ir subindo. Diferente da primeira fase que dava pra demorar um pouco mais, agora você tem que subir com tudo mesmo. Então, ó, ela vai lançar e eu já tô subindo, ó, porque ela vai dar o dash. Ela mal termina de lançar e já dá o dash. Ela é louca aqui na segunda fase. Tem que ter cuidado mesmo. Aí você contorna ela, ó, e após isso ela vai soltar um ataque bem parecido com a da primeira fase. E é o mesmo esquema aqui pra desviar. Ela vai soltar um monte de linha. A diferença é que é mais alinhado, sabe? Diferente do outro que era mais bagunçado, agora é mais alinhado. E você vai fazer o mesmo esquema. É só dar uma rodinha assim, uma meia lua, um C, um U, sei lá. O que você quiser usar de referência tá bom. O importante é você entender. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Muito simples, muito simples. E como ela tá na segunda fase, ela não para. Ela fica lançando um monte de ataque em seguida. Você tem que ficar de olho. E agora que ela terminou de lançar esses feixes, ela vai abrir aquela rosa gigante. E é nesse momento que você tem que usar o cajado da Discord e dar o TP pra longe. Quando ela ameaçar abrir a rosa gigante, você já dá o TP, entendeu? Só que, diferente da primeira, né, que dava pra ficar parado mó de boa lá, agora, quando ela tá acabando, você já tem que estar se movimentando. Eu recomendo ir pro lado. Porque, como vocês podem ver, ela muda de lugar, ela aparece em cima da gente e já lança aquele ataque todo bagunçado, ó. E é o mesmo esquema da primeira fase. É só fazer aquela meia lua lá, ó. Só, tipo, dar aquela rodadinha assim, já vai ser o suficiente pra desviar. Após ela ter lançado isso, ela vai lançar um monte de feixes. Esses feixes é o seguinte, como eu falei, eles são mais agressivos. Então você terminou de dar essa meia lua, já vai indo pro lado e mantém o máximo de distância possível. Porque se você ficar bem longe, esses feixes não vão te atrapalhar. Porque ela acaba de lançar esses feixes e já volta com aquele primeiro ataque que ela usou quando ela acabou de se transformar, entendeu? Então tem que ficar muito de olho mesmo. Então ela vai lançar. Como eu já tava meio longe, né? Como eu disse, tem que manter distância. Eles não me acertaram. Mas assim, manter distância o máximo possível. Só que ainda assim o esquema continua. Porque você vai ter que meio que ir pro lado. Só que vai subindo assim, meio inclinado. Quando ela terminar de lançar, ela vai começar com aquele ataque de um monte de linha de novo. E é o mesmo esquema. Tipo, considera achar o meio dele. E a partir do meio, você só vai nessa direção. Continua. É muito difícil de explicar. Falando assim, eu acho que é muito difícil de entender. Porque assim, apareceu 2 meios ali apontando pra cima. Então eu subi. No terceiro, ele mudou de lugar. Como vocês podem ver, ele fica meio de lado ali pra direita. E aí eu fui pra esquerda. Entendeu? É isso, é muito simples mesmo. E aqui, quando ela lança esses feixes, eu esqueci de falar, mas você pode tanto subir com tudo pra cima ou descer com tudo pra baixo. Vai depender, né, do momento ali. Como vocês podem ver, eu fui pra baixo nessa hora e vai ter momentos que você vai ter que subir. Vai depender muito, você tem que ver lá na hora, mas é basicamente isso, ó. Ela vai terminar esses feixes e já vai soltar aquelas linhas, dar aquela voltinha lá, já vai ser o suficiente. Ela vai lançar as estrelinhas. É só não ficar naquele local, tipo, evita aquele local. Se ela lançou pra direita, então vai pra esquerda e não volta lá tão cedo. Só que assim, é aquela sequência de ataque. Então ela termina um, ela já vai pro outro, ela termina o outro e já vai pra mais um. Então ela lançou as estrelas aqui e ela lançou os feixes. Quando ela terminar os feixes, ela vai abrir a flor. E é só você dar o TP. Aí é isso. É basicamente, a partir de agora, ela vai começar a repetir o mesmo padrão e é só você repetir. Vocês podem ver, a luta tá quase acabando já, inclusive. E agora eu pego e passo por cima de um feixe desse só pra provar que eu não tô, por exemplo, no God Mode, que eu não tô invencível, nem nada do tipo, pra mostrar pra vocês que realmente dá pra ganhar ela desse jeito, entendeu? Então, como vocês podem ver, eu morri, mas é isso. E agora eu vou deixar a luta inteira, sem cortes, passando pra vocês, pra assim vocês terem uma boa base e verem certinho como é. Aproveitando também pra dar algumas dicas. E a primeira é que caso vocês queiram enfrentar ela pós-golem, é bem mais fácil. É só usar o cajado Xeno, que dropa do disco voador, que ele dá muito dano e também tem um acerto garantido. E a diferença de tempo comparado ao cajado carmesim é bem grande e deixa a luta bem mais fácil e rápido. Mas sinceramente eu prefiro o pré-golem, pois assim eu aproveito mais ela, como eu falei no início do vídeo, e também é mais divertido. E sobre o resto se mantém o mesmo, tanto a armadura quanto os acessórios, então é só você usar a mesma coisa. E a segunda dica é sobre o terreno. Apesar da luta ser aérea, possa ser que em determinados momentos você tenha que descer muito e pode acabar batendo nas coisas. Por exemplo, essa montanha e ilha voadora me atrapalhou muito na gravação, então eu recomendo que você fique bem longe dessas coisas. E uma coisa que você pode
fazer é diminuir bastante o minimapa e sempre ficar de olho durante a luta para não ir em direção a essas estruturas. E a terceira dica é sobre a persistência. Eu levei muitas tentativas para conseguir ganhar dela na primeira vez, pode ser cansativo e frustrante, mas se você persistir uma hora você consegue, basta não desistir. Tente prestar muita atenção no que tá te matando para tentar melhorar, porque assim facilita bastante, inclusive foi isso que eu fiz. E é importante destacar que não é uma luta fácil, então exige que você tente muito até pegar o jeito. Por exemplo, mesmo eu já sabendo os movimentos, eu ainda levei algumas tentativas para conseguir gravar esse vídeo. Eu sei que eu poderia só ativar o God Mode e gravar normalmente, mas eu fiz questão de gravar como se fosse uma jogatina normal para provar que é possível. Em resumo, não desista. A prática leva à perfeição, então pode ter certeza que em alguma hora você vai conseguir ganhar dela. Mas em geral é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida ou até mesmo sugestão de vídeo, é só comentar aí embaixo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora fiquem com o resto da luta e até mais.